mais uma vez, boa noite a todos e todas. A graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida e que o Senhor possa mais uma vez falar conosco através da sua palavra e que nós possamos cada dia mais crescer, como diz a palavra, em graça, né? Crescermos em graça, sendo ministrados por Deus através da sua palavra. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra de esperança, né? Momentos difíceis, momentos de transição, momentos de mudança, muitas vezes nos geram angústia, nos geram aflições, né? Mas nós temos que sempre manter a nossa esperança, e a nossa esperança tem que estar sempre mantida no Senhor. Bom, gostaria de compartilhar um texto de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. 1 Coríntios 13, 13. Gostaria de pedir para quem quiser me acompanhar na leitura, que esteja abrindo então, carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, um capítulo 13, versículo 13 também. Bom, 1 Coríntios 13, 13 diz assim: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Amém? Aqui nós temos três pontos fundamentais da caminhada cristã: a fé, a esperança e o amor. Eu disse que ia falar a respeito de esperança, né? Porque, como eu disse, os momentos de transição da nossa vida, todos os momentos que geram mudança na nossa vida, né, que nós podemos chamar de momentos de transição, muitas vezes são momentos difíceis da gente lidar, né? Mesmo que esses momentos de mudança sejam momentos bons, muitas vezes, por mais que sejam boas coisas, são muitas vezes difíceis da gente lidar. Porque nós temos dificuldade de lidar com mudanças, né? Nós temos bastante dificuldade de lidar com mudanças. Um exemplo que eu sempre cito com relação a essa questão de mudança, inclusive é algo que está para acontecer, que são as eleições, né? Se a gente pegar tanto no Brasil quanto em qualquer lugar do mundo, as pessoas elas clamam e falam muito sobre mudança, que querem mudanças, né? E eu me lembro desde criança que sempre quando chegam esses períodos de eleições, a gente começa a escutar muito, a gente começa a escutar a respeito de mudança. Precisa de mudança, né? Precisam existir mudanças. Então a gente começa tanto a população, as pessoas, né? Falam disso, que é necessário mudança, quanto as propagandas políticas também, né? Os candidatos e candidatas também da mesma forma começam a usar a sua própria campanha dizendo que é necessário mudança, né? Só que se vocês repararem, pouca coisa muda, né? Se a gente pegar todo o contexto, a gente vai ver que pouca coisa muda. E muitas vezes as pessoas falam tanto de mudar, e acabam, já que a gente está usando esse exemplo da política, né? Acabam muitas vezes colocando as mesmas pessoas, né? Sempre, né? Então a gente começa a perceber, se as pessoas falam tanto de mudança, por que de fato não promovem, né, essa mudança? Tanto as pessoas, os cidadãos quando votam, quanto os próprios políticos, né? Que eles dizem tanto que é necessário fazer mudanças e depois não mudam. Bom, estou usando esse exemplo porque é um exemplo bem prático para nós e é propício também pelo período que nós estamos. Mas não é de política que eu estou falando, não é de política que eu vim falar, mas é só para a gente poder exemplificar essa questão das mudanças na nossa vida, né? Então, só para a gente terminar esse exemplo, por que então, se as pessoas falam tanto de mudança, por que acabam não fazendo as coisas para que exista essas mudanças, né? Bom, a resposta não é tão difícil, na verdade.
A resposta é que por mais que as pessoas entendam que mudanças são necessárias, são importantes e talvez seja a única coisa que realmente possa fazer com que a vida, as coisas melhorem, o fato é que todo mundo tem medo das mudanças, mesmo que entenda que são necessárias e são boas. As pessoas elas acabam tendo um medo da mudança, né? E isso serve para qualquer área da nossa vida. E todas as vezes que alguma coisa muda na nossa vida, a gente se vê num período de transição na nossa vida, né? Seja, como eu acabei de citar, essa questão política, né? Seja eleições, seja uma mudança de emprego, por exemplo, seja uma mudança de casa, né? Seja uma mudança de cidade, enfim, algo inesperado que aconteceu na sua vida, que vai trazer uma mudança drástica para a sua vida, ou até mesmo uma mudança não tão drástica, mas, como eu disse, o ser humano em si, ele tem dificuldade com mudanças. Sejam pequenas ou grandes, todo ser humano tem dificuldade com mudanças. Então ele acaba tendo um pouco de dificuldade de lidar com isso. Gera ansiosidade, gera, dependendo da mudança, gera o desânimo, enfim, são vários sentimentos, porque vai depender muito do que ocasionou essa mudança, essa transição. A gente vai ver que de fato vai gerar sentimentos na vida das pessoas. Bom, o que a gente pode falar que ajude todas as pessoas? Já que as mudanças podem ser tão distintas uma das outras, já que esses momentos podem ser tão diferentes, né? Eu fui desde um emprego, né, até uma mudança de cidade, de casa, uma mudança, enfim, algo drástico que aconteceu na sua vida, como uma perca, e tantas outras coisas, né? São coisas muito diferentes uma das outras. O que eu poderia falar, o que eu poderia trazer como uma palavra de Deus que pudesse ajudar todas essas pessoas ao mesmo tempo, né? Já que são situações tão diferentes, né, uma das outras. Bom, eu gostaria de falar sobre quais são os princípios que o cristão deve carregar em sua vida. Porque se nós nos atentarmos aos princípios que nós precisamos ter e carregar na nossa vida, nós vamos perceber que eles norteiam as nossas atitudes durante qualquer tipo de situação de mudança, durante qualquer tipo de situação de transição, desde as menores até as maiores. Se nós estivermos convictos dos nossos princípios, se nós estivermos firmes na palavra do Senhor, nós vamos ver que aquilo que nós precisamos carregar, aquilo que precisa estar firme no nosso coração e na nossa mente é igual. Ou seja, a palavra do Senhor, ela nos ensina não a estratégia de lidar com todos os tipos de situações na nossa vida, mas ela nos dá os princípios pelos quais nós devemos andar. E se nós andarmos por esses princípios, nós vamos conseguir lidar com todo tipo de situação de transição e de mudança na nossa vida, sem perder a esperança, né? Por isso que, apesar de a gente falar aqui de fé, de esperança e de amor, eu foquei a esperança, né? Porque a esperança é algo muito forte na nossa vida, é algo que de fato nós devemos guardar e permanecer dentro dela, para que a gente não perca as outras coisas, né? Existe um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. Na verdade, isso é uma mentira. Ela pode ser a primeira coisa a morrer. E se a esperança morrer, todas as outras coisas podem vir morrendo atrás dela. Uma pessoa sem esperança, ela perde todas os seus outros princípios, ela pode perder todas as suas outras motivações. Então, eu diria diferente, eu diria assim, de qualquer coisa, não permita que a esperança morra, né? Porque ela não é a última.
ela pode ser a primeira coisa a morrer. Mas se ela morrer, você pode acabar permitindo que tudo o resto na sua vida, todo o resto na sua vida também venha a morrer depois dela. Então a esperança, ela de fato precisa estar firme em nossas vidas. Bom, baseado nisso, voltando ao texto que nós lemos de 1 Coríntios 13, eu vou repetir, ele diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Bom, a gente percebe uma coisa aqui em Paulo falando. Ele disse assim, agora, o agora é algo muito importante, né? O passado nos ensina coisas e o futuro é um mistério do qual não pertence a nós, ele pertence a Deus. O que sobra para nós então? O que sobra para nós é o presente, que é o agora, o hoje, o agora. Então, o passado pode nos ensinar, mas a gente não deve viver nele. O futuro não tem como nos ensinar, porque ele não aconteceu ainda, e como a palavra de Deus diz, o futuro pertence a Deus, então também não compete a nós. Então nós temos aqui o futuro que não nos compete, nós temos o passado que nos ensina, mas nós não devemos ficar nele. Então o que compete a nós é o agora, é o hoje. E o apóstolo Paulo aqui nesse versículo ele diz assim, o agora, o hoje, permanece o quê? No agora, no hoje, permanece a fé, a esperança e o amor, né? Eu vou falar a respeito da fé, da esperança e no amor dentro dessa questão de guardarmos o nosso coração e a nossa mente para todas essas situações difíceis da nossa vida. Uma que eu nem citei, né, mas também muito atual, a própria questão da pandemia, né? E esse ano de 2020 que é com certeza um ano, eu nem sei que palavra usar para 2020. Eu tô acostumando chamar de um ano esquisito, porque de fato eu não tenho uma palavra para definir 2020 ainda, então eu estou chamando de um ano esquisito. Mas com certeza não é um ano que deve ser apagado, como muitos dizem, né? Um ano esquecido. Não, pelo contrário. Deve ser o ano que nós nunca deveremos nos esquecer. O ano da pandemia e de tantas outras coisas que aconteceram. Se nós olharmos com um olhar bíblico, nós vamos ver que os momentos mais difíceis vividos pela humanidade e pelos personagens bíblicos foram os anos que eles mais deveram guardar nas suas vidas, porque foram os anos que trouxeram a eles mudanças, transformações muito grandes, né? E esses personagens, essas pessoas, esses homens e essas mulheres, eles acabaram crescendo e se tornando pessoas muito maiores, muito melhores, pessoas de fato dignas de serem exemplos para a vida de cada um de nós. E se tornaram assim porque eles guardaram aquilo que era necessário ser guardado em suas vidas: a fé, a esperança e o amor. Bom, dentro disso, queria que você voltasse um pouquinho para o versículo 7 de 1 Coríntios 13, o versículo 7, que diz assim: o amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, né? Como o apóstolo Paulo disse, né? Permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três. Mas o amor é o maior desses, né? Porque tudo na nossa vida deve ser guiado e dirigido pelo amor, né? Então, trabalhando essa questão, eu quero trabalhar então a fé, a esperança e o próprio amor dentro desse versículo 7, em que vai dizer que o amor, ele tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Bom, tudo crê, a gente lembra justamente da fé, né? Que é o primeiro item do versículo 13, né? Agora, pois, permanecem fé, esperança e amor. Tudo crê, né? E quem crê é quem tem fé. Quem crê é quem tem fé. Isso nos mostra que a fé ela deve ser guardada, ela deve ser mantida, ela não pode ser perdida. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, o próprio apóstolo Paulo, falando com seu discípulo Timóteo, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira
e guardei a fé. Bom, é um versículo que muitas pessoas usam para quando alguém se vai, quando alguém vai embora, né? Alguém que de fato deu um exemplo de fé, né? Um testemunho de fé durante a sua vida. É muito comum usar esse texto para essas pessoas, né? Mas nós devemos nos lembrar que esse texto ele deve ser guardado por nós hoje e não apenas depois que nós vamos, justamente para que ele seja dito a nosso respeito quando nós formos, né? Quando eu me for, eu vou querer que as pessoas digam isso. O Snar foi um homem de fato que combateu um bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Mas para que digam isso a meu respeito e digam com propriedade, e não por ser um versículo chavão de despedida, eu de fato eu preciso viver isso hoje, o agora. Eu preciso viver nisso o agora. Eu preciso entender que Paulo, ao dizer eu guardei a fé, ele quis dizer eu permaneci na fé. Todos os dias eu permaneci na fé. Então hoje eu posso dizer que eu combati um bom combate, acabei a carreira, porque já estava muito próximo da morte de Paulo quando ele disse isso, né? Então eu combati um bom combate, eu acabei a carreira, minha carreira está acabando, eu vou morrer logo mais. Mas eu guardei a fé, eu permaneci na fé. Então permanecer na fé, guardar a fé é algo que nós precisamos fazer para agora, para hoje, é algo que nós não devemos perder. Marcos capítulo 11, versículo 23 diz assim: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito, né? Jesus ele estava falando a respeito da fé, de como a fé pode transformar as nossas vidas, não fazendo aquilo que nós queremos que seja feito, mas crendo que tudo pode ser feito através da fé em Deus, em que aquilo que Deus tem como seu propósito para o seu povo pode ser feito desde que nós guardemos a fé. Então, versículo 7, né, do capítulo 13 de Coríntios, o amor tudo crê, tudo crê. Crer depende de fato de termos fé. Então, nós podemos dizer assim que a fé nos diz que é possível. A fé nos diz que é possível. Com relação à esperança, no versículo 7, depois que ele diz tudo crê, ele diz tudo espera, né? Esse espera é de esperança e não de esperar. E aí quando a gente fala do verbo esperança, nós estamos falando dele na raiz esperançar e não esperar, tá? Qual que é a diferença, pastor? A diferença é a seguinte: esperar é cruzar os bracinhos e ficar esperando as coisas acontecerem. O esperança, do verbo esperançar, significa agir, ter atitude, não cruzar os braços. Ter esperança em Deus não significa cruzar os braços e esperar que Deus faça algo. Ter esperança em Deus significa agir, fazer, tendo a esperança de que Deus fará aquilo que tem que ser feito na hora certa e no devido lugar. A esperança em Deus não nos leva a nos acomodar. A esperança em Deus não nos leva a entrarmos numa zona de conforto e simplesmente dizer está nas mãos de Deus, eu não vou fazer nada, está na mão de Deus. Como muitas vezes a gente escuta pessoas dizendo, mas e aquela situação? Eu entreguei na mão de Deus. Né? Eu fico muito triste quando eu vejo esse tipo de atitude, porque de fato a pessoa não está com esperança em Deus. Ela simplesmente está esperando que algo aconteça e provavelmente não vai acontecer. Porque na verdade ela simplesmente está usando Deus como uma forma de se encostar em algo, se apoiar em algo que não é de fato fé e esperança. De fato, ela simplesmente está se apoiando em algo para dizer não vou agir, não vou fazer algo.
eu simplesmente estou deixando para que Deus faça, né? Não é assim que funcionam as coisas, não é assim que a esperança nos move, a esperança em Deus nos move. Ter esperança em Deus significa, eu entreguei nas mãos de Deus, e o que você tem feito? Eu tenho feito isso, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. É totalmente diferente, né? Nós temos que tomar cuidado, porque existe uma linha tênue em que nós podemos errar. Nós podemos errar quando nós entregamos algo nas mãos de Deus e nós queremos intervir naquilo. Se nós entregamos nas mãos de Deus, nós temos que deixar que Deus faça. Mas isso não significa que nós não vamos fazer nada. Por isso eu disse, é uma linha tênue que nós temos que tomar cuidado. Porque nós não podemos nem interferir na ação de Deus, mas também nós não podemos simplesmente jogar nas mãos de Deus e cruzar os braços e dizer, eu não vou fazer nada porque eu entreguei para Deus. Eu preciso me atentar, eu preciso ver qual é a minha participação e qual de fato é a participação de Deus. A palavra de Deus nos diz o seguinte, que aquilo que compete ao homem, ou seja, tudo aquilo, o homem, e aí quando eu digo homem eu estou dizendo ser humano, aquilo que compete ao ser humano, ao homem, à mulher, que ele faça, então ele deve fazer. Isso compete a nós, nós devemos fazer, nós devemos ter atitude e fazermos. Aquilo que não compete ao homem, ou seja, aquilo que não nos diz, que nós não temos autonomia para fazer, isso sim compete a Deus. Aquilo que nós não podemos, que nós não conseguimos fazer, isso sim compete a Deus. E aí nós vamos ver a diferença de quem realmente espera no Senhor, né? Esse espera aqui que nós estamos lendo, e quem de fato não espera no Senhor e se move conforme quer se mover, vive conforme quer viver e não vai muitas vezes receber de Deus aquilo que é de Deus, porque de fato não tem se entregado a Deus e não tem entregue a sua vida e as suas situações, as suas questões nas mãos do Senhor. Como eu disse primeiro, a fé, então, ela nos diz que é possível, e a esperança nos diz, aguarde, espere no Senhor, mas espere no Senhor. Não é de braços cruzados, é agindo, é fazendo as coisas, aquilo que compete a cada um de nós. Gálatas capítulo 5, versículo 22, nós temos o fruto do Espírito, né, que diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. São coisas, são características que nós recebemos do Espírito Santo, como o próprio nome diz, o fruto do Espírito, ou seja, aquilo que nós recebemos do Espírito Santo quando recebemos o Espírito Santo em nossa vida. Então são características que nós precisamos ter em nossa vida, na nossa caminhada, enquanto nós esperamos, né? Não de esperar, mas sim de esperançar, né? De alcançar algo em Cristo. Tudo isso nos move a fazermos coisas. Tudo isso nos move a termos atitudes e não simplesmente sentarmos e aguardarmos que as coisas aconteçam. E por fim, nós temos o amor, né? Se a fé nos diz que é possível, se a esperança nos diz aguarde, o amor nos diz aguente. Aguente firme. O amor, então, ele nos diz aguente firme. Por quê? Porque lá no versículo 7, voltando ao versículo 7, ele diz assim, que o amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Tudo suporta. Então, se o amor tudo suporta, então ele pode nos dizer, aguente firme, você consegue, porque o amor, ele tudo suporta. E nós sabemos que o amor não é um sentimento, nós sabemos que o amor não é uma emoção, nós sabemos que o amor tem nome, né? E em 1 João capítulo 4, versículo 8, diz que Deus é amor, né? O versículo completo diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então o amor, ele tem nome, né? E é uma pessoa, o amor é Deus, Deus é amor. Então, tendo Deus em nossa vida, nós sabemos que nós podemos aguentar firme, né? Então,
Nós temos a fé que torna a nossa esperança possível, né? A fé que nos diz que é possível. Nós temos a esperança que nos diz aguarde, né? Essas coisas irão passar, essas coisas irão passar, e essa mudança que está acontecendo na sua vida, você vai entender essa mudança que está acontecendo na sua vida, esse momento de transição que está acontecendo na sua vida, você vai entender tudo isso no devido tempo. Por isso esse aguarde, né? Não é o aguarde de simplesmente esperar, é o aguarde de continue fazendo as coisas, continue fazendo aquilo que você tem que fazer. No momento certo você vai entender tudo o que está acontecendo. E o amor que vai nos dizer aguenta, aguenta firme, né? Aguenta firme porque Deus é amor e Ele vai sempre, Deus sempre se revela, né? Em amor, nos guardando, nos protegendo, mostrando que apesar de todas as situações, Ele continua do nosso lado, Ele continua conosco, Ele não nos desampara, Ele não, como a Bíblia diz, Ele não nos deixa órfãos. Nós temos um Pai, né? Um Pai celestial, um Pai maravilhoso. Voltando para o versículo 13 para a gente encerrar, né? Tudo é possível pela fé. Espere um pouco mais para você poder entender tudo o que está acontecendo. Só não se esqueça de esperar agindo, fazendo as coisas. E que o amor, ele suporta todas as coisas. Tendo essa esperança, né? E não muitas vezes a esperança que é muitas vezes falada por aí, né? A esperança de que tudo vai dar certo, a esperança de que tudo vai melhorar. Deixa eu te falar uma coisa, tudo vai dar certo quando a gente estiver no céu. É lá que a Bíblia diz que não existe choro, não existe dor, não existe doença. É lá que tudo vai dar certo, né? Aqui, algumas coisas vão dar certo, outras coisas não vão dar certo. Aqui, a gente vai ter que aprender a viver com dias bons e com dias ruins. Lá em Efésios, quando fala da armadura de Deus, ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura para que podeis resistir aos dias maus. Então lá ele está dizendo que vão existir dias maus, e inclusive ele nos oferece a armadura de Deus justamente para que a gente possa resistir a esses dias maus. Eu estou preparando algumas mensagens para a gente poder falar sobre a armadura de Deus. Mais para frente a gente vai fazer isso. Mas só para a gente entender ali, ele fala sobre isso, né? Jesus também falou: no mundo tereis aflições, né? A gente já citou isso aqui milhares de vezes. Jesus já tinha dito que no mundo nós teríamos aflições. Paulo também, quando escreve aos Efésios, fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que podeis resistir aos dias maus. Então, aqui não é só alegria, aqui não é só vitória, aqui não é... Enfim, vocês entenderam, né? Aqui nós teremos vários dias, vários momentos, nós teremos tudo isso, né? Tudo vai ser lindo e maravilhoso e tudo vai dar certo no céu. Aqui nós precisamos viver cada dia, né? E aqui, por isso que agora eu volto para o versículo inicial, quando Paulo diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Voltando a frisar, nós vivemos o agora, nós vivemos o hoje, e hoje nós precisamos entender o que precisa permanecer na nossa vida. Se nós vivemos de mudanças, né, nós precisamos entender que toda mudança que acontece na nossa vida também precisa gerar uma mudança na nossa vida. Se algo muda, também precisa mudar, a gente também precisa mudar. E aí eu comecei usando o exemplo das eleições, mas agora eu queria usar o exemplo de uma mudança, quando você muda de casa, né? Eu já mudei de casa algumas vezes, e todas as vezes que a gente vai mudar de casa, a gente começa a desmontar as coisas, e a gente começa a empacotar as coisas,
E é muito natural a gente começar a pensar assim, vamos ver primeiro se a gente precisa de tudo isso, de tudo que a gente tem, para a gente não ficar empacotando coisas que são desnecessárias. Às vezes a gente já joga algumas coisas fora, às vezes a gente já doa algumas coisas. Então vamos aproveitar a mudança para a gente ver de fato tudo, o que a gente precisa de fato guardar. Quem já mudou de casa com certeza está entendendo o que eu estou falando. Com certeza tá familiarizado com o que eu estou falando. Quando a gente vai fazer a mudança, a gente começa a repensar as coisas que a gente tem, para ver se de fato a gente precisa de tudo aquilo ali, né? E eu quero trazer isso para uma analogia para a nossa vida. Quando há mudanças na nossa vida, quando a gente passa por momentos de transição e por momentos de mudança, é bom a gente começar a refletir sobre isso. É bom a gente começar a olhar para o nosso interior, é bom a gente começar a olhar para a nossa vida e ver de fato o que a gente tem guardado dentro de nós. Ver de fato se a gente precisa de tudo que a gente tem dentro de nós. Pensa nisso hoje. Simula uma mudança hoje na sua vida. Faz de conta que você está fazendo uma mudança e faz de conta que você está tirando as coisas de dentro de você e está empacotando. Comece a pensar de fato o que você precisa guardar e o que você pode jogar fora, o que você pode abrir mão, né? Quais são de fato as coisas que você deve continuar guardando e quais são as coisas que você pode eliminar de hoje em diante. Coisas que você tem guardadas que só estão acumulando muitas vezes espaço, coisas que ficam guardadas que muitas vezes você pensa assim, nossa, se a gente fizesse uma limpa de vez em quando, a gente não tinha tanta tranqueira guardada. Né? Quando alguém vai fazer uma mudança de casa, com certeza pensa nisso. Nossa, se a gente fizesse algumas limpas de vez em quando, a gente não tinha tanta tranqueira guardada. E não precisava ocupar tanto espaço. Às vezes a gente está tão cheio, tão atolado, mas a gente muitas vezes está cheio de coisas que não precisava estar cheio. Que a gente já podia ter se esvaziado. A gente às vezes está cheio de coisas que a gente já podia ter jogado fora. Se a gente fizesse umas limpas de vez em quando. Eu quero te convidar hoje a fazer isso na sua vida. E aí talvez você se pergunte assim, como é que eu vou saber se de fato eu preciso continuar guardando isso, aquilo ou não, se eu posso jogar fora? Bom, o apóstolo Paulo, como eu disse para vocês, independente da situação que você esteja vivendo, daquilo que você esteja passando, eu vim para trazer uma palavra que possa ajudar todas as pessoas que estejam passando por qualquer tipo de situação de mudança ou de transição na sua vida. Como eu posso fazer isso? É te mostrando os princípios. Falei para vocês a respeito da fé, da esperança e do amor. Falei a respeito da fé, falei da esperança e falei do amor. E aí eu quero trazer isso para essa questão da mudança. E lembrar do que Paulo disse. Ele disse, pois agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Se você quer saber o que você de fato deve continuar guardando, são essas três coisas. A fé, a esperança e o amor. Se são coisas na sua vida que te trazem fé, permaneça, continue guardando. Se são coisas que te trazem esperança em Deus, continue guardando. Se são coisas que te guardam o amor, que te fazem continuar no amor de Deus, então guarde. Agora, se são coisas que não te trazem fé, nem esperança e nem amor, joga fora. Joga fora. Porque elas não são tão importantes. Aliás, elas não são importantes. E elas podem estar prejudicando a sua fé, a sua esperança e o amor. Elas podem estar prejudicando essas áreas da sua vida. Paulo foi muito claro quando ele disse, agora permanecem essas três. A fé, a esperança e o amor. Se são coisas na sua vida que fazem com que a sua fé, a sua esperança e o seu amor permaneçam, continue guardando. Se são coisas que não fazem com que a fé, a esperança e o amor continuem fortes na sua vida, jogue fora. Elimine isso. Aproveite a mudança, né? Aproveite a situação de mudança que está acontecendo na sua vida, independente de qual seja. Aproveite esse momento.
Aproveite para esvaziar os guarda-roupas, aproveite para abrir as caixas e começar a lançar fora coisas que de fato não são importantes. Tá na hora da gente começar a observar o que de fato é importante e eliminar o que não é. Nos guardarmos de fato aquilo que o Senhor nos ensina, aquilo que de fato a Bíblia nos orienta, e deixar as outras coisas de lado. Se alguém ainda não percebeu que tem muita coisa acontecendo, está na hora de abrir os olhos. A palavra do Senhor disse, Jesus disse, fiquem atentos aos sinais. Tantas coisas acontecendo e ainda tem muita gente querendo guardar muita coisa que não deveria estar guardando. Ainda tem muita gente que não entendeu que está na hora de nós, de fato, guardarmos aquilo que a palavra nos ensinou a guardar. O meu apelo, a minha oração é que de fato nós possamos atender a esse chamado da Bíblia, através do apóstolo Paulo, de nós permanecermos de fato na fé, na esperança e no amor de Deus. Amém?